Olá, é com muita alegria e paz que eu venho aqui falar com vocês novamente. Que a presença de Deus esteja com vocês. Deus colocou no meu coração uma palavra para te entregar. E eu quero ser minuciosamente eficaz para fazer com que você possa entender esta palavra, para que você possa viver o que Deus tem preparado para a sua vida. Romanos capítulo 12, versículo de número 2, traz um texto que todos querem que se cumpra na sua vida, todos querem viver esses acontecimentos de bênção sobre as suas vidas. Mas o que fazer para isso? Então a palavra do Senhor, ela diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então muitos querem viver, muitos querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas não sabem o que fazer para viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Então eu quero aqui ser objetivo e dizer para você que o primeiro passo, Paulo vai dizer, ou Paulo vai rogar aos irmãos, e hoje eu te anuncio essa verdade. Então Paulo diz assim, para isso acontecer na sua vida, ele roga aos irmãos, pela compaixão de Deus, que eles possam estar apresentando os corpos deles em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, fazendo tudo com sabedoria, com entendimento de Deus, para que Deus possa cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida de cada um deles. Mas para isso, nós estamos vivendo no mundo, em um mundo corruptível, que se corrompe com muita facilidade, e nós não podemos seguir o curso corrupto do mundo. Esse mundo significa século. Então a primeira coisa é conformado. Paulo diz o seguinte: não sedes conformados. O que vem ser isso? Essa palavra Paulo está dizendo que é o ato de assumir a forma ou molde ou valores de algo. Então aqui Paulo está dizendo: não sedes conformados, ou seja, não assuma a forma, o molde ou os valores desse século, porque os valores são corruptíveis, os valores são negativos e a vontade de Deus, ela é boa. Então não podemos assumir a forma, o molde ou os valores desse mundo, quando nós queremos que a vontade boa de Deus se cumpra na nossa vida. Segundo passo, Paulo diz: mas sede transformados. Esse mas sede transformados, Paulo estava dizendo que é preciso passar por uma mudança profunda e radical. É um tipo de metamorfose espiritual e de caráter, em vez de se conformar com os valores deste mundo. Então esse ser transformado requer de nós uma mudança profunda, radical. Requer uma
transformação, uma mudança espiritual e de caráter. Em vez de nós vivermos querendo ter uma vida boa e agradável como a vontade de Deus, mas permanecer da mesma forma que nós estamos. Em terceiro lugar, Paulo fala de uma renovação. Quando Paulo está falando de uma renovação, ele está falando de uma transformação espiritual, né, que foi o segundo passo aqui, o terceiro passo que nós estamos falando, é uma transformação espiritual interna. E além de interna, ela tem que ser contínua na vida, né, do ser humano. Isso é, abandonando os costumes antigos para viver ou vivenciar segundo a vontade de Deus. Então, a renovação que Paulo diz, né, é nós querendo viver, experimentar a boa, agradável vontade de Deus na nossa vida. Nós precisamos de sermos transformados espiritualmente, né, internamente, e permitir que essa transformação seja contínua dentro de nós, né, para que possamos conseguir abandonar os costumes antigos, para que possamos viver segundo aí a vontade de Deus, que é o que muitos querem, mas não sabem como fazer para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o quarto passo para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é o entendimento. Entendimento. Paulo classifica como um culto inteligente, que é o culto racional, aquele que nós sabemos, entendemos o que nós estamos fazendo, para quem nós estamos entregando, né, o nosso louvor. Então aqui Paulo vai falar de um entendimento. Esse entendimento, quando Paulo diz, ele está dizendo que é a capacidade espiritual, né, de compreendermos a vontade de Deus, além, né, do conhecimento intelectual que todos nós possuímos. Para vivenciarmos assim, né, temos que ser transcendentes, temos que chegar no conhecimento intelectual, mas passar desse entendimento intelectual para vivermos experiências, né, com Deus e termos discernimento, né, do bem e do mal, para que possamos procurar agradar somente a Deus. Então é aqui que Paulo explica e diz para todos que querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então que Deus possa iluminar a tua mente, queimar no teu coração, e que você possa verdadeiramente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.